Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, tudo bem? Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Você que já nos acompanha no canal, você sabe que nós temos aí os nossos cursos, o curso fundamental em teologia, nós temos aí também alguns estudos que nós postamos, mas hoje eu quero dar continuidade a um trabalho que nós temos feito, que é ministrando aqui o curso Vivendo uma Vida com Deus e Encontrando Cura para a Alma. Isso mesmo, vivendo uma vida com Deus e encontrando cura para a alma. Aí, ó, tá vendo? Deixa eu focar aí, tá? Hoje é a nossa terceira aula desse módulozinho. Esse é um curso de capacitação, desenvolvimento, né? É um curso onde nós ministramos aí para obreiros, para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento. E não somente para obreiros, né? É um curso que vai tratar também de área de desenvolvimento pessoal, de você crescer na graça, no conhecimento, se tornar um ser humano melhor. E aí o nosso tema deste módulo, como você viu aí, é andando, né, vivendo a vida com Deus, né, e encontrando cura para a alma. Então a nossa lição de hoje, nós vamos trabalhar, né, o assunto da lição de número 3, se você tem o nosso módulo, que é curando as enfermidades da alma, isso mesmo. Curando as enfermidades da alma. Então é sobre este assunto que nós vamos falar hoje, tá? Fica conosco até o final desta aula, eu creio que vai ser bênção para a tua vida. É uma palestra onde Deus vai tocar o teu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E antes de nós começarmos, eu queria lhe convidar a falar com Deus, afinal de contas, Ele é o Todo-Poderoso, conhece, né, como diz o profeta Daniel, o oculto, o escondido, sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Então quero lhe convidar a fazer esta oração, vamos falar com Deus? Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, Pai, quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Pai, nos conduz por um caminho de milagre, Pai, onde o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então tá bom, então vamos começar aqui o nosso assunto, tá legal? Bom, então vamos começar o nosso assunto, né? Nós vamos falando sobre curando as enfermidades da alma. Eu queria começar a nossa fala aqui meditando com você num texto de João, isso na terceira epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 2. Eu tenho certeza que é um texto que fala muito aos nossos corações, e eu queria começar refletindo por esse texto, tema aí tendo como base da nossa fala de hoje, eu posso chamar de uma palestra, e eu queria começar meditando com você nesse texto, tá bom? Então, terceira epístola de João, capítulo 1, verso 2, olha o que João escreve, ele diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, olha, eu vou ler novamente. Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, se você for atentar a este verso, você vai perceber que João ele começa dizendo assim: oro para que você tenha boa saúde. E aí ele está falando no aspecto de uma saúde física. E aí ele diz como vai bem também a sua alma. E aí, quando ele fala da saúde física, ele diz porque você goza de uma saúde emocional. Tenha boa saúde física, como vai bem a sua alma, saúde emocional. Então é preciso, irmão, que nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio das áreas da nossa vida. Perceba que o tema da nossa fala hoje é curando as enfermidades da alma. Então como é que eu posso dizer se de fato uma pessoa está bem? Então eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a maneira como nós nos alimentamos, a maneira como nós nos vestimos, nos relacionamos, ou produzimos mesmo na empresa, seja no cargo eclesiásticos, tudo isso é reflexo, muitas das vezes, de como anda o nosso interior ou o nosso emocional. Então, tratando do nosso tema hoje, curando as enfermidades da alma, então, o primeiro passo, nós precisamos entender o que é doença. Então, eu tenho uma definição bem simples, né? Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos
que afetam o ser vivo, né? Alterando o seu estado normal de saúde, ou seja, então são sinais, sintomas que vão afetar esse ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então, o vocábulo, né, doença, tem origem latina, dolentia, né, que significa dor, padecimento. Então, em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um estado em que, ao atingir o indivíduo, vai provocar distúrbios das funções físicas e mentais. Então, a doença ela pode ser causada, é claro, por fatores externos do ambiente, né? Ou por internos, ou seja, no próprio organismo. Então, você tem essa definição bem simples, bem rápida de doença. Por quê? Porque nós estamos estudando as doenças da alma. Então, nos debruçando em cima deste assunto, se faz necessário que nós vamos o quê? Compreender o que é doença e o que é alma. Então, vamos lá. Então, eu te dei aí uma definição rápida do que é doença. Então, são sintomas que vão alterar o seu estado normal de saúde. E isso pode vir por fatores exogêneos, né, que é externos ou internos do próprio organismo. Mas vamos ver o que é a alma. Então, afinal de contas, o que é alma? Então, do grego, alma, psique, né? Então, nós temos essa ideia de alma do grego, psique. E aí você tem no hebraico, né, nefesh ou nepresh, como alguns preferem chamar, nefesh, então no grego psique e no hebraico nefesh. Mas a verdade, o que é a alma? A alma é a parte do homem que lida com o âmbito mental, isso mesmo. É a parte do homem que tem consciência de si mesmo. É claro, eu não quero aqui entrar naquela velha discussão da dicotomia humana ou da tricotomia humana. Verdade é que existe aí o estudo próprio do isso, né? Quando nós estudamos no outro curso de Teologia Fundamental, nós estudamos antropologia, eu falo um pouquinho sobre isso, que é a dicotomia humana ou a tricotomia. Mas vamos falar da alma do homem. Então, a alma é a parte do homem que lida com o seu âmbito mental. Então, na alma, nós costumamos dizer que está concentrado o nosso intelecto. O que é isso? É a capacidade de raciocinar e de formular ideias. Na alma está centralizado o nosso sentimento, porque é o nosso eu, não é isso? Então, o intelecto, o sentimento, a minha vontade. Então, o sentimento, a capacidade que nós temos de sentir as emoções. E há também na alma a nossa volição, onde está o centro dos nossos desejos. É o meu eu, né? Então, a alma onde o homem tem consciência de si mesmo. É o meu eu. Na alma também, nós temos a imaginação, que é a capacidade de reproduzir e evocar imagens gravadas na memória. Na alma, né, como eu já disse, nós temos essa ideia, a memória armazena as informações, né, como que em um arquivo. Isso está ligado no psique do homem, né? É onde o homem tem a consciência do seu próprio eu, o seu ego, o seu eu. Na alma nós temos o amor afetivo, né, que é a capacidade de amar pela afeição e pela convivência. Então nós falamos que na alma está centralizado aí, pelo menos nas 4 definições de amor na língua grega, como você tem o amor eros, né? E por que eu digo que o amor eros ele não está na alma? Porque o amor eros é uma coisa mais animal, distinto, né? Tá ligado aos nossos hormônios, os nossos instintos. O amor ágape é o amor de Deus, o perfeito amor, que é compartilhado ao Espírito do homem, né, que comunica, o Espírito Santo passa a habitar no Espírito do homem, e aí o amor ágape é colocado sobre a vida dele. No entanto, nós temos na nossa alma o amor philos, que é o amor filantrópico, aquele de amigo, de convivência, e o amor storge, que a gente fala, que é aquele amor familiar, aquele amor entre pai e filho, esposo, esposa, né? Então, são amor ligado à convivência, pela afeição. Então, tudo isso é próprio do eu do homem. Então, está concentrado na sua alma, no seu eu. Então, o assunto nosso hoje
é o que? Curando as enfermidades da alma. Então nós temos a ideia do que é uma doença e do que é alma. Então necessariamente eu preciso entender algo. A pessoa pode estar bem fisicamente, gozar de uma boa saúde, mas o seu eu, emocionalmente, ela não está bem. O seu psique, o seu psicológico está abalado, a sua mente, a sua alma está aflita. Então é sobre essa questão que nós vamos trabalhar. Tá? Deixa eu falar algo interessante para você, porque nós estamos falando da nossa alma. E aí eu gosto de dizer o seguinte, que os nossos olhos e os nossos ouvidos são portas de entrada para o nosso ser. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço vai determinar o que eu penso. Por quê? Porque os nossos pensamentos tem a capacidade de ser influenciado, ou seja, nós temos a capacidade de ser influenciados nos nossos pensamentos. Se eu falar algo para você agora, por exemplo, não pense em determinada coisa, eu sempre brinco dentro de aula, eu digo assim, não pense num elefante rosa, não pense, estou falando com você, não pense. Você pensou? Percebe que aquilo que entra pelos nossos ouvidos e aquilo que entra pelos nossos olhos são portas de entrada para o nosso ser. Logo eu preciso entender uma coisa, que aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço, de alguma maneira vai influenciar aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso vai instantaneamente influenciar o que eu vou sentir. E o que eu sinto determina como eu vou agir. Pensamento, sentimento, comportamento. Agora deixa eu abrir um parênteses para você e lhe fazer uma pergunta. Os pensamentos, eles são virtuais ou eles são reais? Os pensamentos, eles têm base virtual ou eles são reais? Bom, vamos lá começar a entender isso. Os pensamentos têm base virtual. Por quê? Porque eu posso pensar muitas coisas, mas necessariamente não ser de fato aquilo que eu pensei. Por quê? Porque ele tem uma base virtual. Eu às vezes vi algo e imaginei. Já viu aquela ideia de que uma imagem pode dizer muitas coisas? E é verdade, às vezes eu olho para uma foto e imagino tantas e tantas coisas, mas esse pensamento é de base virtual. Eu posso chegar em casa, você que é casado, casada, e olhar para minha esposa e ver ela com um semblante sério, e eu pensar, ela está brava, ela está chateada. E aí, a partir desse pensamento que tem base virtual, pode desencadear muitas coisas. Por quê? Eu começo a pensar, ela está brava, também o problema é dela. Quem mandou ela ficar brava? Eu não fiz nada, percebe que é virtual? Agora, o pensamento tem base virtual. E as emoções são reais ou são virtuais? Essa é a questão. Embora o pensamento tenha base virtual, a emoção é real. Então, o que eu pensei pode ou não ser fato, mas o que eu estou sentindo, ele é real. E ele vai refletir, vai determinar a maneira como eu vou agir. Espera aí. O que é que o senhor quer dizer, professor? Simples. Querido, talvez eu esteja vendo e ouvindo algo e isso de alguma maneira influenciou o meu pensamento. Influenciou o meu pensamento que me fez sentir algo. Talvez me levou a uma baixa autoestima, talvez me deixou triste e embora o pensamento fosse virtual, o meu sentimento é real. E quando o sentimento é real, ele afeta logo a maneira de eu agir. E isso vai gerar o quê? As enfermidades da alma, isso mesmo. Então, nós temos aquela ideia do pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento, percebe? Então eu vi, ouvi, aquilo de alguma maneira entrou, me influenciou, pensei, senti e agi. Percebe como é muito prejudicial? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque existe na nossa mente, no nosso
psique, aquilo que nós falamos, né? Porque tudo aquilo que nós vivemos de experiência, seja elas boas ou ruins, né? Lights ou traumáticas, o que que acontece? Tudo aquilo que nós vivemos está arquivado no nosso córtex cerebral. E aí o que que acontece? Existe aquilo que nós chamamos de gatilhos da memória. Então, quando algo que eu vejo, aquilo que eu ouço, ele vai disparar o gatilho da memória. Quando ele dispara o gatilho da memória, logo vão se abrir janelas. Por quê? Porque, queridos, o pensamento ele acontece muito rápido. Você não escolhe no que vai pensar, simplesmente a janela se abriu. A grande questão é que tipo de janela que se abriu. Se foi uma janela traumática, uma janela onde você viveu uma experiência traumática que isso te causou dano, ela pode também afetar uma outra área e despertar ou ativar um outro lado que nós chamamos de âncora da memória. Isso mesmo, o que é uma âncora? A âncora é onde o navio ali solta e ele está firmado para ele não sair. O que acontece? Dependendo da janela que se abre, é ativada a âncora da memória. Ou seja, você travou naquela situação, e aí acontece uma terceira circunstância, o que é? Fecha-se o fluxo contínuo da memória. Você não consegue pensar em mais nada, você está preso àquela situação, e aquilo que nós falamos no popular, você fica como que cego, você não enxerga mais nada, e aquilo vai te traumatizando, aquilo vai te dando um ataque cardíaco, o nervosismo, e alguém olha e diz assim, mas meu Deus, você é uma pessoa tão assim, só por conta disso. É porque tem todo um contexto e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu vou te contar uma experiência bem simples, mas ao meu ver muito dolorosa para quem passou, para quem enfrentou, né? Uma jovem, né? Já agora na sua idade adulta, ela sofre com um transtorno e sofre muito com medo, né? A fobia de ficar no lugar trancado, e ela sofre. Então, a partir do momento, é uma pessoa desinibida, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que conquista muitas coisas, mas quando parece que está presa em um lugar, ela se desespera, ela fica sofrendo, angustiada, e a âncora da memória é ativada e trava todo o fluxo contínuo, e você, mas como que pode? Não foi nada. Mas ela tem uma janela traumática que se abriu. E que janela é essa? Na verdade, na sua infância, perceba isso, olha como que isso é sério. Na sua infância, ela vai até o mercado com seu pai, ainda uma criança. O seu pai deixa trancada dentro do carro e diz para ela, filha, fica aí, não abre para ninguém. Papai vai ali comprar algo no mercado e já volta. E ela está no estacionamento do mercado. Uma coisa simples, perigosa de se fazer, não aconselho, mas que infelizmente alguns pais fazem. Não, eu vou lá rapidinho, já volto, só vou comprar isso. Mas verdade é que quando o seu pai vai, ele tem uma parada cardíaca e ele tem um infarto ali, fulminante, e vão socorrê-lo e levam para o hospital e não sabem quem é ele, não sabem se ele está com alguém, simplesmente o socorre. E essa criança está dentro do carro trancada, esperando o pai voltar. E infelizmente o pai não voltou. E passou-se um tempo, até que alguém então dá por falta e todo aquele trâmite vão atrás da criança, e a criança está chorando porque o pai não volta. Aquilo gerou nessa criança uma janela traumática. Ela se torna um adulto, mas se torna um adulto com uma janela killer, uma janela traumática. Então, quando ela sente-se que está no lugar preso, parece que a janela, o gatilho da memória dispara, essa janela se abre e ela vivencia todos os traumas da sua infância. A âncora da memória fixa-se nessa janela e ela fecha-se o fluxo contínuo, ela não consegue raciocinar, a sensação de pânico, de terror toma conta da vida dela e ela vai sofrendo. Perceba, querido, que qualquer uma dessas janelas, quando são abertas, podem nos trazer alívio, uma sensação de alegria, ou pode nos trazer traumas, pânicos. Então nós precisamos entender
que muitas das vezes nós estamos bem fisicamente, mas estamos enfermos da nossa alma, estamos doentes da nossa alma. E eu quero lhe dizer que Deus tem cura para a tua alma. Ele pode te ajudar a vencer esses transtornos, Ele pode te ajudar a vencer esses traumas, porque a sua palavra diz que a paz que excede a todo entendimento, ela guardaria os nossos corações. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste momento. Deus pode curar os teus traumas, Deus pode curar as tuas feridas, Deus pode curar a tua alma, Ele tem cura para a tua alma, e é isso que eu quero lhe anunciar através desta palestra, é isso que eu quero lhe anunciar através desta aula. Deus tem cura para as enfermidades da tua alma. Bom, quando uma janela light se abre, por exemplo, você já viveu aquele momento de nostalgia, onde você lembra de um desenho da sua infância, e ao ver aquele desenho te abre uma janela, que você lembra quando você se arrumava para ir para a escola, sua mãe ou seu pai preparando o teu café. Não é gostoso? Lembrar faz muito bem, é gostoso. Então, mas nem todas as lembranças são boas. Então nós precisamos compreender algo. Como nós não temos uma tecla delete para excluir ou apagar da nossa memória as experiências ruins, eu preciso saber de uma coisa, eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Isso mesmo, eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar. Então nós vamos entrar um pouquinho na ideia das doenças psicossomáticas, isso mesmo, doenças psicossomáticas. Então, psico, né, psique, a alma, né, no grego, soma, corpo. Então nós só podemos falar se uma pessoa está realmente saudável, se tivermos condições, olha que interessante, de avaliar as suas emoções, o seu nível de estresse, as suas frustrações, a forma, né, de como ela vive a vida, de como ela está se posicionando, ela tem motivação, ela busca sonhos, como que anda a sua perspectiva de futuro. Então é isso que nós queremos trabalhar, um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas. Psico, né, mente, alma, e soma, do grego corpo. Então, o que é isso? As pessoas sofrem emocionalmente de diversas formas. Então, essas doenças psicossomáticas, elas são assim por quê? Porque, na verdade, a mente adoece, a sua alma está adoecida, a sua alma está enferma, mas é o seu corpo que é castigado. Então, como não tem como separar a mente e o corpo, então, queridos, não tem como, nós temos uma relação fora do outro. Então, eu posso estar malhando, fisicamente eu posso estar bem, eu tenho a minha rotina de academia, eu tenho a minha rotina de exercício físicos, mas como anda a tua alma? Como andam as tuas emoções? Como andam os teus sentimentos? Querido, eu quero lhe dizer uma coisa sem medo de errar. Queridos, nós somos atacados no corpo, nós somos atacados na alma, na mente ou no nosso coração, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo. É isso que diz na palavra. Queridos, nós precisamos compreender isso. Não tem como separar a mente e o corpo. Não existe um sem relação ao outro. Então há um elo entre o seu dia a dia e as suas tensões, seu estresse e sua saúde. Então, como que nós podemos entender como você pode contrair, por exemplo, um câncer ou qualquer outra doença? É que, infelizmente, querido, muitas das vezes o nosso emocional está tão abatido, está tão dolorido, está tão sofrido, que isso vai refletir no nosso corpo. E aí nós precisamos entender as causas de algumas enfermidades, isso mesmo, as causas de algumas doenças que têm nos afetado. Então todas as pessoas ao longo da sua existência sofrem traumas emocionais, e isso é fato, irmão. Você vai passar por alguma decepção, alguém vai te machucar, você vai passar por perdas, momentos até de discussões que vão gerar um estresse, um desgaste. Então isso vai acontecer
Se não aconteceu, eu não quero aqui ser o profeta do caos, mas em algum momento vai acontecer. E você precisa aprender a lidar com cada uma dessas circunstâncias. Por quê? Porque os traumas podem nos deixar feridas profundas na alma. A sua dor é intensificada pelo senso de impotência, começam a aparecer certos sintomas, e aí você vai no médico, e aí o médico diz, olha, você está em imunidade baixa, você está com estresse, e com certeza que da sua alma está ferida, alguma coisa não está ajustada, alguma coisa está desalinhada, então você está sofrendo os ataques, talvez, na área emocional. Então, pessoas, por estarem mal estruturadas no ponto de vista da sua personalidade, não só ficam desajustadas emocionalmente, como também fisicamente, e tem mais chance de adoecer. Percebe que é um conjunto? Eu não estou bem ajustado, eu estou com um problema da minha autoimagem, e o problema da minha autoimagem está afetando a minha autoestima, e por aí vai desencadeando centenas de males. Isso tem me feito mal. E aí o que acontece? Com esse desajuste e sem o devido tratamento, a pessoa se fecha no seu mundo e aí começa a construir muros em volta de si. A solidão é um problema porque ela começa a construir muros de amargura, muitas das vezes desejo de vingança, uma autopiedade, o medo, a desconfiança. E aí começa o quê? A gente começa, em vez de construir pontes para que as pessoas tenham acesso a nós começamos a nos fechar, começamos a nos isolar, e todo isolamento é perigoso. Querido, não caminhe sozinho, não ande sozinho, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, precisamos conversar, precisamos ter alguém até mesmo para desabafar, conversar, pessoas, queridos, que são amigos, porque um amigo de verdade, ele te defende em público, mas te exorta em secreto. Um amigo de verdade, se tiver que te defender em público, ele vai te defender, mas se tiver que puxar a sua orelha lá entre ele e você, ele vai puxar. Nós precisamos disso. Embora esse termo doenças psicossomáticas pareça ser um termo novo, eu queria lhe dizer, querido, que na verdade a Bíblia já tratava de questões assim, isso mesmo, e há muito tempo. Como nós temos no caso de Davi, que a alma estava ferida e o seu corpo era castigado dia após dia. Onde nós encontramos isso? Várias passagens, mas eu posso citar um verso para você, Salmos 32, 3, quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele está dizendo assim, eu estava em silêncio, sofrendo, calado, e os meus ossos iam envelhecendo dentro de mim. É a ideia de um definhamento, enquanto ele estava calado, sofrendo pelaquela situação. E se você atentar ao contexto desse salmo, Davi errou, Davi falhou, cometeu muitas coisas, mas não adiantava sofrer, morrer ali, definhar. Ele precisava de ajuda, e Deus vai mandar o profeta Natan, que vai tratar com ele, vai sim exortá-lo, vai, mas ele vai se libertar disso e vai encontrar cura para sua alma. Você tem o verso 4 do mesmo verso do capítulo 32, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Ou seja, ele perde o vigor, ele perde a força, e tudo aquilo por quê? Porque ele está sofrendo da sua alma. Nós poderíamos citar Elias. Lembra de Elias? Elias acaba de orar a Deus e desce fogo do céu, e consome o altar, e lambe as águas que estão em volta, e Elias vai lá e mata os profetas de Baal, os profetas de Azera, mas de repente uma palavra que entra, deixa Elias mal e manda Elias para a banda do deserto. Elias está com desgaste físico, e isso é propenso para que emocionalmente nós fiquemos mais frágeis. Fisicamente ele está desgastado, está sem comer, não está dormindo direito. Qual que é o tratamento de Deus com ele? Elias deitou, dormiu, comeu, bebeu, e Deus vai tratar com ele. Então, percebe que é um equilíbrio. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, queridos, e só o Espírito Santo de Deus
tem o poder de aquietar a nossa alma, de aquietar o nosso viver, porque Ele é a nossa esperança. O escritor aos Romanos diz no capítulo 5, diz que nós nos gloriamos nas tribulação, sabendo que essas tribulações, elas trazem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança de Deus não nos frustra. Então nós precisamos ter essa esperança no Senhor, essa esperança que Deus quer lhe dar na tua vida, na tua alma. É isso que Deus tem para você. Queridos, vamos tentar entender um pouquinho quais são as doenças da alma. Eu cataloguei aqui algumas, é claro, muitas dessas, muitas novas, ou surge a partir dessas, mas pelo menos essas são as mais conhecidas aí. Vamos lá? Então nós temos aí a depressão, que é uma das mais comuns, isso mesmo, e ela vem crescendo aí em todo o mundo. É uma doença emocional, que infelizmente ela não mostra ferida ou sangue, né? Você não vê ela externamente, você não pode apalpá-la. Ela não se mostra em exames clínicos laborais. Simplesmente, às vezes, você vai e alguém te faz uma consulta e diz, não, você não tem nada, mas você não entende a dor que você está sentindo, você não entende aquilo que você está passando. E, infelizmente, lamentavelmente, muita gente ignora, e boa parte dos médicos, hoje até que não, né? Não valoriza, né? Mas a dor na alma ela é muito forte e ela traz muito sofrimento, isso mesmo. A depressão é uma doença democrática. O que é isso, querido? Ela pode acometer pessoas de todos os gêneros e todas as idades, credos, profissões e classes sociais. Ela vem, ela não escolhe. Talvez você está passando por um momento e você que está ouvindo esta aula, talvez você seja um religioso e você seja alguém que é contra a sua conduta. Não, mas espera aí, eu sou um crente, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu não aceito ficar com isso. Eu sei, querido, é verdade, mas infelizmente isso vem sobre a nossa vida e nós precisamos tratar. Está na hora de nós pararmos com o conceito de supercrentes, de pessoas que são intocáveis. Não, não existe isso. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por circunstâncias, e essas circunstâncias podem vir para nos abater, essa circunstância pode vir para nos querer fazer parar, mas eu quero dizer para você, Deus tem um caminho de milagre para você. Deus tem um caminho de milagre para a tua vida. Não desista. Tem coisa boa de Deus chegando para você. Tira essa ideia de tirar a tua vida. Tira essa ideia de que ninguém te ama, de que você não é um peso. Você não é peso para ninguém. Deus te escolheu, Deus te chamou com um propósito. E o mesmo Deus que te escolheu, que te chamou, Ele diz, eu te capacito para a boa obra que eu tenho sobre a tua vida. Então não se sinta, isso pode acontecer. É claro, querido, que existem questões que não são simplesmente parte do emocional. Às vezes o teu físico, você precisa até de uma reposição de hormônio. Algo pode estar afetando isso e existem até alguns medicamentos que nós tomamos que de alguma forma eles são fortes e vai gerar um tipo de sentimento em nós, uma moleza, um desgaste, e tudo isso pode afetar também. Então é preciso tomar cuidado. Então, queridos, além da depressão, você tem a angústia, o distúrbio bipolar, a síndrome do pânico, né, as fobias, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo, compulsivo. Então são todas enfermidades da alma, são todas doenças que a alma está ferida e o corpo acaba sendo castigado. Então eu falei com você da depressão, mas tem uma outra também que é muito comum, é as pessoas serem tomadas por complexo de inferioridade. Isso mesmo, a incapacidade junto com essa ansiedade
alimentam uma ideia de que você nunca vai ser ninguém, de que você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ser feliz nos seus relacionamentos. Então esse complexo de inferioridade, as pessoas se agigantam diante de você, os problemas se agigantam diante de você, e eu vim aqui para lhe dizer, não seja assim, porque você tem um Deus que é maior do que o teu problema, você tem um Deus que é maior do que esta crise que você está enfrentando agora, você tem um Deus que é maior do que essa situação, do que esse sentimento de culpa, do que essa sensação de pequenez ou de miserabilidade. Deus te escolheu, você é obra-prima das mãos de Deus, tá bom? Você é obra-prima do Criador, você é a coroa da criação de Deus, coisa linda, queridos. Então, o que acontece com essa enfermidade da alma? Aquele sentimento, né, de que nunca serão coisa alguma, tudo vai dar errado, ninguém gosta de mim. E aí o problema está concentrado na onde? Na sua autoimagem, que vai gerar o dano, o descontrole da sua autoestima. Por quê? Porque, queridos, Provérbios diz, assim como o homem o vê, assim ele é. Na verdade, queridos, você está com um problema da autoimagem. O que você precisa? Olhar para Deus, porque como o homem olha para Deus, ele olha para si. E eu quero dizer que um Deus tão grande, tão poderoso, ele diz que ele lhe ama e ele anseia por ter um relacionamento contigo, como foi a nossa última aula tratando desse assunto. Um Deus que se relaciona com você, um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é bendito. E a ele seja dada a honra, a glória para todos sempre. Então, querido, pensa nisso. Pensa nisso, você não precisa sofrer com isso. Uma outra questão que tem afetado muitas pessoas na alma é o complexo de perfeccionismo, isso mesmo. Também é uma doença gravíssima. Por quê? Porque as pessoas têm um sentimento interior de insatisfação, né? Por isso tornam-se cobradores, são carrascos de si mesmo e dos outros, ou seja, eles cobram excessivo de si e dos outros por conta desse perfeccionismo. Então, ela não consegue se olhar no espelho sem ver imperfeições. Então está buscando sempre mais. E eu não estou dizendo dessa sede de aprimorar, de melhorar. Eu estou dizendo a ponto de ser um distúrbio, onde você não consegue se satisfazer. E aí o que acontece? Você pensa que nunca faz nada direito, que não satisfaz os outros e muito menos a Deus. E aí carrega essa sensação de culpa sempre impulsionados. Eu preciso cumprir isso, preciso fazer aquilo, mas eu não consigo porque não dá certo, não vai. Calma. Talvez você pode estar sofrendo desse complexo do perfeccionismo. E isso tem sido muito comum nos nossos dias. E pessoas com esse tipo de sentimento tornam-se carrascos de si mesmo e carrasco dos outros, cobrando as pessoas, cobra o filho, cobra o esposo, cobra a esposa, na empresa é um péssimo chefe, é um péssimo amigo, e isso também vai te isolando, porque as pessoas não conseguem ficar ao lado de uma pessoa que é crítica o tempo todo, então cuidado, mas Deus tem cura para a tua alma. Deus tem cura para a tua alma, é isso que eu vim anunciar, um caminho de milagre, Jesus. Nós temos uma outra também que é a suscetibilidade. O que é isso? É a tendência para se sentir ofendido, ofendida, é a disposição para se ressentir das coisas sem significância, é uma delicadeza, qualquer coisa ofende, é uma hipersensibilidade, na verdade. São essas pessoas supersensíveis que já padeceram com muitas coisas, já sofreram com muitas coisas. E aí o que acontece? Exigem demais, querem muito agrado. No entanto, por mais que seja feito para agradá-las, nunca é o suficiente. Elas nunca também se sentem satisfeitas, está sempre magoada. Foi para mim, falaram isso para mim. Fulano deu uma indireta. Irmão, para, viva a vida, sai dessa prisão, saia dessa cadeia emocional. Deus tem coisa boa para você. Uma outra questão
é a pessoa também que são dominadas por temores, né? Pessoas que temem demasiadamente o fracasso. Eles possuem tanto medo de perder que no jogo da vida eles nunca entram em campo, nunca entram na partida, porque eles passam a assistir tudo da arquibancada, porque sofrem com medo de errar, com medo de perder. E eu sempre digo aos meus alunos, queridos, cuidado, porque o não você já tem. Ah, mas eu não vou lá, e se eu receber um não? Eu não vou perguntar para ela, e se eu receber um não? Não, você já tem. O máximo que você pode ouvir é, olha, não vai ser possível, não tem como, mas querido, pelo menos você tentou. Tem pessoas desistindo antes mesmo de tentar. Tem pessoas desanimando antes mesmo de tentar. Sabe o que Deus tem para você? Tenta, eu sou contigo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Viu? Não temas. Deus tem esse caminho de milagre para você. Deus tem esse caminho de milagre para a tua vida, tá bom? Então atenção, atenção, presta atenção. As enfermidades da alma fazem com que você deixe de sonhar, de sorrir, revelam as nossas inseguranças, fazem com que o medo ele adquira um tamanho gigantesco, e o medo, se ele virar pânico, ele te paralisa. Se o medo virar um pânico, ele te paralisa, você não vai desenrolar, não vai desenvolver. Então, portanto, queridos, é preciso se preocupar sim com a cura da alma, mas sem negligenciar o tratamento dos sintomas do corpo, tá bom? Então, o que eu quero de você? Que você entenda que é preciso ter o equilíbrio. Deus não condenou a medicina, Deus não condenou. Nós precisamos sim cuidar da nossa alma e, quando necessário, sim, cuidarmos do nosso corpo físico, tá bom? Mas nós precisamos, para entender esse processo de cura, primeiro, queridos, ter maturidade para falar sobre o problema. Isso mesmo. Maturidade para identificar o problema, falar sobre ele. Por quê? Porque sempre as atitudes extremistas são perigosas. Atitudes extremistas são perigosas. Infelizmente, nós conhecemos, está cheio de lugares e pessoas que atribuem ação satânica a situações que na verdade não são. Então as pessoas que tudo é demônio, é porque é o demônio, é o demônio, é o demônio. Irmão, calma, cuidado, porque ações extremistas, atitudes extremistas são perigosas. Com a falta de discernimento de alguns líderes, olha que interessante, muitas pessoas se sentem feridas e até mesmo desiludidas. Por quê? Porque eles estão precisando de uma restauração e simplesmente porque um crente imaturo chega do lado dele, cismou que é demônio, começa a expulsar o demônio, sai da vida dele, e da vida dela, e não é demônio. O que ela tem é um problema, uma tristeza na alma, uma angústia, algo que precisa ser tratado. É claro que o inimigo das nossas almas, ele é oportunista, então ele vai nos oprimir para nos deprimir e, quem sabe, possuir, percebe? Depressão, né? Opressão, depressão e possessão. Então ele vai tentar de alguma maneira te oprimir, para tentar achar legalidade na sua vida, para querer mandar você se matar, para querer mandar você destruir tudo. Então, queridos, não quer dizer que você está possesso, não quer dizer que você está possessa, não, não é isso. Mas a angústia da tua alma, a dor que você está sentindo, te leva a pensar muitas coisas. Mas infelizmente algumas pessoas imaturas querem expulsar aquilo que não tem para expulsar. E você precisa talvez de um aconselhamento, você precisa talvez de um acompanhamento. Então é triste, porque infelizmente não expulsaram nada e causou uma ferida ainda maior. Por quê? Porque quem já estava sangrando com a dor da alma, quando vem alguém com irresponsabilidade, com imaturidade, e começa a expulsar algo que não existe, isso vai fazer com que essa ferida sangre ainda mais. Então nem todos os comportamentos que nós desconhecemos têm a ver com manifestação de espíritos malignos, tá bom? Nem todos os comportamentos que nós desconhecemos
tem a ver com manifestação de espíritos malignos. Ou seja, não são todas as pessoas que precisam de libertação de algum demônio, não. Algumas precisam de um tratamento terapêutico ou até mesmo de medicamentos, né? Nós temos que aceitar a ciência como uma bênção divina. Ou seja, ela não é uma inimiga do evangelho. A boa ciência tem contribuído e muito para a saúde integral de homens e mulheres há muito tempo. Então, queridos, pensa nisso. Vamos ter maturidade para falar sobre o problema, tá bom? Maturidade para discutir essa questão, tá? Agora eu quero ir para um ponto buscando a cura para a alma. Isso mesmo. Então é preciso entender que existe sim cura para a alma, pois nós servimos a um Deus que é Deus do impossível, isso mesmo. E a sua palavra declara que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53:4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Perceba que à luz de Isaías 53, há uma diferença onde ele diz assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Tem aqueles que trabalham essa questão de que enfermidade é de origem demoníaca e doença é física do próprio corpo. A enfermidade é da alma e doença é do físico. Querido, eu quero dizer para você, discussões à parte, Deus cura tanta alma, Deus liberta, como Deus cura também o teu físico, o teu emocional. E isso ele tem para você, isso ele pode fazer. Então, queridos, fica tranquilo. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer. Só toma cuidado com uma coisa, com os diagnósticos superficiais e as receitas decoradas. Isso mesmo. Toma muito cuidado com os diagnósticos superficiais e as receitas decoradas. Ah, vai orar, está precisando orar mais. Seu problema é falta de Bíblia, vai ler Bíblia. Ah, seu problema é que você não ora. Seu problema é que você só fica na televisão. Claro, tudo isso tem um fundo de verdade. Queridos, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós meditamos a palavra, ela traz cura. Mas tudo o que uma pessoa menos precisa é que ela está na ponta do precipício, que alguém venha e empurre. Então, às vezes, o diagnóstico superficial e a receita decorada simplesmente vem para dar um impacto, para empurrar alguém que já está caindo. Então, cuidado, tudo isso é de suma importância, tudo isso vale muito, mas só toma cuidado, por quê? Porque quando você vem com uma receita decorada, o que você pode estar fazendo? Você pode estar simplesmente fazendo com que essa pessoa sofra ainda mais. Porque João 14:26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ou seja, o Espírito Santo quer te ajudar, não com receita decorada, mas como o escritor Romanos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é isso que ele tem. E a partir daí eu quero pensar com você alguns passos importantes para a busca da restauração. Vamos lá? Se você quiser anotar, você fica à vontade. Alguns passos importantes para a restauração. O primeiro passo: é preciso ter coragem para falar do problema. Isso mesmo. Primeiro passo para você buscar a cura da alma. É preciso ter coragem para falar do problema. Infelizmente, o cristianismo tem vendido a imagem de super-heróis para muitos. Ou seja, essa imagem de super-crentes, ela tem sido prejudicial. Por quê? Porque principalmente quando se trata da liderança eclesiástica. Ou seja, porque falar sobre o assunto para muitos é demonstrar fraqueza, né? E, não, mas eu vou falar que eu não estou bem. Poxa, mas eu sou um pregador, mas eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um reverendo, eu sou um apóstolo, querido. Mas, infelizmente, tem muita gente dando cabo da sua vida, porque não teve coragem de falar sobre o problema. Então, uma questão, por mais difícil que pareça ser, é fundamental encarar o problema de frente, isso mesmo. Admitir falar sobre o assunto com outra pessoa,
faz parte desse processo de cura. Então existem problemas, queridos, que nunca serão solucionados se nós não tivermos coragem para falar dele, para tratar dele. E aí eu cito um verso para você, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns com os outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, as confissões possuem, querido, um poder terapêutico, pois a Bíblia, ela orienta acerca disso. Para que sarareis, confessais as vossas culpas uns com os outros e orais uns pelos outros para que sarareis. Ela está dizendo que tem um poder de cura, de sarar. Então, o primeiro passo, eu preciso ter coragem para falar sobre o problema. É claro que não é todo mundo que a gente pode conversar. Nem todo mundo tem uma estrutura, nem todo mundo está preparado. Mas procure alguém de Deus, alguém que possa te ouvir, alguém que possa conversar com você, alguém que possa te aconselhar, e você vai ver que vai ser bênção, bênção demais para você, tá bom? O segundo passo, vamos lá, segundo passo, humildade e quebrantamento são seus aliados. Humildade e quebrantamento são seus aliados. Por quê, queridos? Porque para alcançar a restauração plena, é preciso compreender que a humildade e o quebrantamento são nossos aliados. Por quê? Porque existem pessoas que se sentem autossuficientes e alegam não sentir fraquezas emocionais e espirituais, o orgulho, a arrogância, o nariz sempre empinado. E aí o que acontece, irmão? A gente precisa tomar cuidado, porque todos nós passamos por momentos. E eu preciso ter humildade para reconhecer isso. Eu falhei, eu errei, eu estou mal, não estou bem, não estou bem. Por mais que eu seja um leão dos profetas como Elias, mas eu não estou bem. Estou debaixo de uma árvore pedindo a Deus a morte porque eu não aguento mais. Então a humildade, o quebrantamento é importante. Queridos, nós precisamos permitir isso, que Deus trabalhe em nós, que Ele vive em nós, né? Então não reconhecer as nossas limitações torna-se uma barreira para o agir de Deus, né? O orgulho torna uma barreira para Deus operar. Eu gosto de uma frase, né, do A.W. Tozer, que ele diz assim, o motivo pela qual muitos ainda estão angustiados e buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Parece que nós estamos lutando e não chegamos ao fim de nós mesmos. Por que eu disse que a humildade e o quebrantamento é seu aliado? Porque tem hora que a gente tem que reconhecer, dizer assim, Senhor, eu não aguento mais, eu tentei, eu não consigo mais, mas eu estou aqui me quebrantando, me derramando aos teus pés. Porque eu sei que o Senhor tem cura para a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem cura para a minha alma. Ou seja, querido, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, como o salmista diz, o escritor Pedro diz, humilhar pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, se quebrante aos pés do Senhor, se derrame aos pés dele, porque a humildade e o quebrantamento vai tratar a nossa alma, a ferida da nossa alma. Lembra da letra do louvor? Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Ele está ouvindo, está vendo, está te vendo, viu as tuas lágrimas. O terceiro passo ele é bem interessante, eu coloquei aí, saber se queremos ser curados. Saber se queremos ser curados. Esse terceiro passo parece um tanto incoerente, né? Ora, quem é que está enfermo que não quer ser curado, não é verdade? Mas existe um detalhe interessantíssimo sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, irmãos, na verdade, existe uma grande diferença ou uma grande lacuna entre aquilo que eu preciso e o que de fato eu quero. Muitas coisas na vida você sabe que você precisa, mas a pergunta é, você quer? Diz que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Então tem pessoas que precisam ter a certeza que querem ser curados. Precisam da cura, mas ainda não têm essa certeza. Então, muitos desses gostam de conversar sobre as suas mazelas, mas não querem ser restauradas. Buscam apenas a compaixão dos outros e acabam utilizando seus ouvintes como muleta. Isso mesmo.
acaba tentando tirar proveito da sua autocomiseração e aquele estado de coitadinho e acaba usando isso para querer manipular os outros, para querer alcançar aquilo que são seus objetivos. Então, busca sempre os seus objetivos tentando o quê? Manipular as outras pessoas por meio da sua autocomiseração. Isso não é legal, isso não é bom. Isso faz mal, por quê? Porque no fundo, você não passa de uma pessoa egoísta, orgulhosa e que só pensa em si mesmo. Então, mas está escondido atrás da máscara de autopiedade. Ah, eu sou coitadinho e tal. Não, você quer ser curado? Deus não te chamou para ser coitadinho. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. É por isso que você vê que algumas vezes nos evangelhos, Jesus, antes de realizar um milagre, ele pergunta: queres ser curados? Ou em outras, o que queres que eu te faça? Né? Então ele está tratando, o que é que você quer? Você quer isso mesmo? Ah, mas eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Ah, mas eu não tenho isso e tal. Você quer? Eu estou aqui, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso mudar a tua história, posso mudar a tua vida, posso mudar a tua existência. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. É isso que ele garante. É isso que ele garante para a tua vida, tá bom? Então você precisa saber se você quer ser curado. Você quer ser curado? Quer? Amém? Posso ouvir um amém? Você quer mesmo? Então começa mudando a tua postura, ergue a tua cabeça, tá difícil eu sei, mas começa erguendo a tua cabeça, olhando para o céu, sabendo que Deus tem esperança para você, tá bom? Vamos lá ao nosso quarto passo, isso, quarto passo para a busca da cura da alma, das enfermidades da alma. Não permita o ressentimento, isso mesmo, não permita o ressentimento. Bom, a própria palavra já diz, você tem um prefixo aí, né? Ou seja, é a ideia de sentir novamente, voltar a sentir. Então o ressentimento muitas das vezes representa uma barreira na obra restauradora de Deus e do seu Santo Espírito. Por quê? Porque o Senhor quer nos curar, mas nós nos recusamos a esquecer do passado. Nós ficamos resistindo ao passado, preso, ao invés de olhar para frente. É o ressentindo, ou seja, sentindo novamente algo que eu já senti. E você precisa entender algo, querido. Você só vai ser ferido de novo por alguém que te feriu se você permitir, se você não se libertar dessas amarras, se você não se desprender. Então não deixe que esse ressentimento seja um impedimento para a obra de Deus sobre a tua vida. Fica aí sofrendo, angustiado, amargurado, ressentido. Não permita. Por quê? Porque esse tipo de sofrimento, ele vai gerar em você o quê? Uma escravidão. Porque relembrar é viver, se prender ao passado é morrer, é definhar a cada dia. Deus tem coisa boa para você. Excesso de passado gera depressão, excesso de futuro gera estresse, excesso de presente gera estresse e excesso de futuro gera ansiedade. É por isso que Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. É isso que Deus tem para você. Olha o verso de Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Se liberte, seja livre. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante. Sabe o que ele está fazendo? Eu estou olhando para frente, eu não vou deixar que esse sentimento, esse ressentimento me trave, me paralise. Deus quer curar a tua alma, então levanta, sacode a poeira, reage. Deus tem coisa boa para você, Deus tem coisa boa para nós. O que passou, passou, serviu como experiência, serviu como lição para você não errar mais, serviu para te estruturar, para te trazer bagagem, mas olha para frente, Deus tem coisa boa, Deus tem coisa boa. Pode dizer um amém? Você pode dizer um amém? Diga um amém aí. Deus tem coisa boa, repete comigo assim, Deus tem coisa boa para mim, diga, bata no seu peito, diga assim, Deus tem coisa boa para mim. Eu não ouvi você dizer, diga, amém. Então tá bom, tá selado em nome de Jesus. Queridos, olha que interessante.
José tinha tudo para ser um prisioneiro. Lembra do José, lá no livro do Gênesis? Ele tinha tudo para ser um prisioneiro do seu passado. Foi rejeitado, foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas ele não deixou que esse ressentimento tomasse conta do seu ser. Queridos, ele não alimentou no seu coração o desejo de vingança. Pelo contrário, ele permitiu que Deus usasse o seu sofrimento para para fazer dele alguém grande. Ou seja, uma característica da sua grandeza é que José soube deixar o passado para trás. Queridos, permita que Deus trabalhe em você. E Deus use esse sofrimento para fazer de você alguém grande. E que através dessa experiência você possa ajudar a outras pessoas. Uma outra questão, um quinto passo para buscar a cura. Permita a intervenção de Deus. Permita a intervenção de Deus. O ser humano gosta muito, queridos, de ter o controle em suas mãos. Mas às vezes as circunstâncias, elas fogem do nosso controle. Entretanto, existem momentos, querido, que quando as circunstâncias fogem do nosso controle, surge insegurança, ansiedade, a sensação de incapacidade, a impotência, e aí vai ter os picos, né? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Ah, meu Deus e tal. Mas calma, não precisa tomar nenhuma decisão drástica, precipitada, que você possa se arrepender depois, ou mesmo pode nem dar tempo de se arrepender, essa que é a verdade. Por quê? Porque dependendo da atitude que você toma, pode não dar tempo de você voltar atrás. Então o que eu preciso? O que eu preciso, pastor, professor? Você precisa permitir a intervenção divina. E isso só acontece por meio da rendição. Se renda a Ele agora. Todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua vivência, se renda a Deus. Às vezes, querido, a nossa intelectualidade é uma barreira. Como assim, nossa intelectualidade? Às vezes o nosso orgulho, mas eu, uma pessoa tão intelectual, mas eu tão assim, querido, se renda a Deus. Render-se a Deus não é resignação passiva, não é um fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Render-se não é suprir a própria personalidade, pois Deus quer usar as suas características. Render-se a Deus não vai te diminuir. Render-se a Deus não vai te fazer uma pessoa inferior. Mas render-se a Deus é reconhecer que existe alguém que é maior do que você, que conhece, que sabe o teu amanhã, que não importa o que você seja hoje, Ele tem poder de te libertar, de te restaurar e fazer de você uma pessoa melhor, sem desprezar suas características, sem desprezar sua personalidade. Mas Ele trabalha em você, trabalha por você, para trabalhar através de você. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas. Eu e você tensionamos, que eu e você tensionamos ser. E quando eu volto para Cristo, olha o que ele escreve: quando me entrego à personalidade dele, é que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Isso aí é uma citação tirada do cristianismo puro e simples. O que C.S. Lewis está dizendo? Quanto mais eu me rendo a Deus, quanto mais eu me volto a Ele, quanto mais eu me entrego a Ele, aí eu volto àquilo que de fato eu deveria ser, porque foi Ele que me criou. E aí sim, eu me pareço com mim mesmo. Ou seja, talvez por trás dessa capa, embaixo dessa capa que eu e você muitas das vezes temos, por baixo dessas máscaras que nós sustentamos, existe o teu eu você. E é esse que Deus quer usar, quer transformar. Quem se rende a Cristo e obedece à ordem de Deus, mesmo que ela não pareça fazer sentido, o ato de redenção se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Eu me rendi porque eu confio e porque eu quero obedecer. E aí, essa rendição, ela vai vir acompanhada de grandes bênçãos. Por quê? Porque você sente paz. A paz que excede a todo entendimento vai guardar o teu coração. E é esta paz que eu estou ministrando sobre a tua vida. Receba essa paz. Você passa a vivenciar a liberdade, pois se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres, não mais escravo da circunstância, não mais escrava desta dor, escravo desse sentimento. Deus quer te libertar, Ele quer curar a tua alma, curar as feridas do teu ser. Oh, querido, Ele quer curar você, e você vai experimentar o poder de Deus em sua vida, pois Ele é o Deus do impossível, o Todo-Poderoso. Todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Lembre-se, render-se a Ele não o enfraquece, apenas te fortalece. Render-se a Ele não te enfraquece, apenas te fortalece. Então permita a intervenção divina. E o sexto passo, para nós quebrarmos essa enfermidade da nossa alma e sermos curados. Deus tem cura para você. Eu sei que Deus está te curando agora. Se você quiser chorar, pode chorar. Porque o choro é libertador. Quem chora lava a alma. Chora mesmo. Não tem problema não. Sexto ponto aí, para quem quer receber cura da alma. Solte as amarras emocionais através do perdão. Solte as amarras emocionais através do perdão. Frequentemente, irmãos, nós somos tomados por sentimentos como ódio, raiva, o ressentimento. E tudo isso vem por meio de lembranças dolorosas, as janelas killers que se abrem, pessoas que nos feriram, parece que vêm à tona. E na realidade esse sentimento, querido, que nos machucam, porque o ódio, a raiva, quando você está com a raiva de alguém, é como alguém que toma um copo de veneno, pensando que vai ferir o outro, ou seja, está ferindo a si próprio, está fazendo mal a si próprio. E o que Deus tem para você é te libertar dessas amarras por meio do perdão. Isso mesmo, por meio do perdão. Queridos, Ele quer te libertar. Não permita que o seu futuro seja afetado por coisas que aconteceram lá atrás. Liberte-se dessas amarras emocionais, sabe? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, e por aí vai. O perdão, ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer tipo desse ressentimento, de rancor, de raiva, desse sentimento negativo. E aí eu preciso deixar claro para você com todas as letras que perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Eu não perdoo porque eu estou sentindo. Eu perdoo porque eu decidi perdoar. É um ato da vontade. É uma atitude. Então eu perdoei porque eu decidi perdoar. Então se desamarre, solte as amarras emocionais por meio do perdão. Ah, mas quem me feriu já morreu, não tem problema. Libera ele hoje, eu te perdoo em nome de Jesus, porque Cristo me perdoou, porque Cristo me resgatou, Cristo te perdoou. Então libere o perdão, solte essas amarras, vença. Um detalhe interessante, perdoe a si mesmo. Queridos, às vezes Deus nos perdoa, as pessoas nos perdoam, mas nós não temos a capacidade de perdoar nós mesmos. Quer cura na tua alma? Perdoe a si mesmo. A Bíblia diz que ainda que um justo caia, ele não ficará prostrado. O Senhor nos ajuda. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Senhor tem restauração para a tua alma, cura para a tua alma. Então perdoe a si mesmo, porque não foi em vão que Ele verteu aquele sangue na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tem perdão para a tua alma. Quantas pessoas no texto bíblico Ele não perdoou? É claro, Ele disse, vá e não peques mais. Mas Ele te perdoa. Então perdoe a si mesmo. Tá bom, querido? E tenha a tua alma curada dessas feridas. Que Deus te abençoe. Nós chegamos ao fim do nosso encontro aqui. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você. Eu tenho certeza porque Ele falou comigo. Então, se você sentir de Deus de mandar essa aula para alguém, mande. Você tem a minha permissão. Porque eu sei que pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser tratadas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser ter esse curso completo, fala conosco, entre em contato, você vai receber o módulozinho aí. Nós vamos trabalhar com você. Vai ser bênção de Deus para a tua vida. Tá bom?
Que Deus te abençoe grandemente. Posso encerrar orando por você? Posso. Fecha os teus olhos, você que pode. Se você puder colocar a mão no teu coração, talvez não, você está dirigindo, não pode nem fechar os olhos, nem colocar a mão no coração. Mas se você pode, faça isso. Se não pode, preste atenção. Eu quero orar por você. Deus, nós acabamos de ministrar, Pai, esta aula. Meu Deus, eu sei que a tua palavra ela não volta vazia. Deus, a dor da alma é muito forte. Ainda, Pai, que as pessoas não vejam o que se passa aí dentro. Mas o Senhor nos conhece. Meu Deus, através desse curso, desta aula, eu quero ministrar a cura, eu quero ministrar a bênção sobre este que me ouve. Pai, sobre essa que me assiste agora. Meu Deus, que a tua paz que excede a todo entendimento venha guardar o seu coração. Que essas lágrimas que estão caindo agora, meu Deus, Pai amado, o Senhor possa curá-las. Meu Deus, que ela possa regar a terra onde vai nascer a boa semente da tua palavra. Deus, abençoa esta vida, abençoa, Pai, livra do pensamento de morte. Concede a bênção e a paz. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.